20 anos atrás, a gente falava que a doença do século era a depressão. Uhum. Hoje a gente está falando de ansiedade. E aí, essas coisas têm uma dualidade, elas andam meio juntas, né, meu amigo? Andam, andam. A gente diz que, na verdade, a gente diz não, a gente vê isso tanto em prática clínica quanto em estudos, que geralmente, Paulo, não é regra, tá? O pessoal que está assistindo aí, falar de saúde mental é complicado porque depois as pessoas vão abrir o Google ali, vão todo mundo se É, autodiagnosticar com ansiedade e depressão. Mas, exatamente. mas geralmente a gente vê na prática clínica que a pessoa começou com ansiedade. Então a pessoa começou a sentir muita ansiedade, começou a ficar muito acelerada, aí começou a ficar estressada, aí tenta resolver de uma maneira muito torta, aí sei lá, tô ansiosa, daí começa a cair a produtividade, hoje muitas pessoas precisam produzir, né? E aí começa a tomar muito café, isso é, Paulo, você não tem noção as pessoas que não sabem o efeito ansiogênico do café e tomam uma garrafa de café, um litro de café por dia e não Porra. conseguem dormir, aí viram num ciclo, é complicado. Aí entra a educação, coisa que você faz em todas as lives aqui de manhã, pessoal, ó, isso e aquilo, tentam fazer isso, tentam fazer aquilo. Isso impacta muito mesmo. Então, o que acontece? Geralmente, elas andam junto, pessoas com depressão, quando a depressão já é muito mais... quando a profundidade da depressão é muito maior, a pessoa já não sente tanta ansiedade. Mas o que a gente vê na prática clínica? Geralmente a pessoa começa meio ansiosa, aí não trata, acha que é normal, que dá conta, que tá tudo bem, ou acha que psicólogo é coisa de maluco e tudo mais. Verdade. Vive na década de 1790, quando ainda existia esse tipo de pensamento, isso se Pensamento. perpetuou. Não, é complicado. Aí, pelo fato da ansiedade gerar um quadro de estresse muito crônico, Paulo, aí a pessoa começa a apresentar comportamento depressivo. O estresse hoje, pessoal, o estresse hoje é um dos principais candidatos a contribuir para a depressão. Se você pegar, por exemplo, pacientes com síndrome de Cushing, que por algum tipo de tumor, alguma coisa, ou no eixo lá, ou na adrenal, tem um cortisol elevado, que o cortisol é o hormônio do estresse, então a pessoa tem, em vez do ciclo de cortisol, em vez da pulsão de cortisol respeitar o ciclo circadiano, a pessoa está sempre elevado o cortisol, né? Até 60% dessas pessoas têm depressão. Então parece que de fato tem um componente muito grande do cortisol elevado para desenvolvimento de depressão. Inclusive tem testes mostrando que se você faz aquele teste de supressão do eixo com dexametasona e você vê que Uhum. o eixo hipotálamo pituitário adrenal ele está começando a se regular, depois de um tempo a pessoa baixa um pouco o comportamento depressivo. Tudo está indicando que o estresse leva ao desenvolvimento de depressão. No meu mestrado eu trabalhei com isso em modelos animais, você consegue induzir modelos animais administrando dexametasona, você consegue induzir depressão. Você vê que o cortisol alto, Paulo, regaça o hipocampo, Uhum. ocorre morte dendrítica mesmo, morte neuronal, os neurônios morrem devido à toxicidade do cortisol alto. Aí a pessoa está num quadro de ansiedade e isso acaba levando a depressão. Então é impossível a gente dividir as duas coisas, Paulo. É impossível dividir as duas coisas. Mas o que é importante saber, até do ponto de vista prático, é que hoje a gente vive numa sociedade muito ansiogênica. Então, se você for uma pessoa que vive regido pela sua amígdala, digamos assim, se você não para ter um controle ativo das suas emoções, a gente fala de controle top-down, né, córtex Uhum. pré-frontal amígdala e não o oposto, você tá ferrado, cara. Porque você sai na rua uma gritaria. É. Não sei o quê, vai. Aí você chega lá, estresse, aí você vai ao mercado, é tudo uma correria, aí a pessoa te trata mal, aí não sei o que, é gente querendo dar calote, é gente mal educada, é gente na correria. Se você não É. parar, Paulo, e pensar, velho, calma, tá tudo bem, eu tô seguro, eu tô em casa, às vezes você tá em casa, tá surtando assistindo televisão, Verdade. num domingo. Meu, tem que parar, o que eu tô pensando agora? A gente sempre fala isso na psicologia. O que tá passando pela minha cabeça? Quais os meus pensamentos que estão aqui agora? O que está acontecendo que está me levando a ter esse estado emocional? Calma, eu estou seguro, estou em casa, minha família está aqui, está todo mundo bem. Por que eu estou tendo essa crise aqui de terminar com as minhas unhas e estar suando sentado? E aí você faz esse controle top-down. Você ativamente modula suas emoções. Tem gente que não consegue fazer isso ou sequer tenta. Aí vive Verdade. passivamente. Você responde ao mundo. E quando você vive num mundo ansiogênico, se você responde ao mundo, você está ferrado. Você está ferrado.
E aí entra essa parte pré-frontal que a gente estava falando, só para terminar aquele raciocínio. O córtex pré-frontal, Paulo, você sabe muito bem, é a última região a amadurecer nos seres humanos, no cérebro das pessoas. Portanto, olha que interessante, é a região que é mais responsiva a estímulos ambientais e menos influenciada pela genética. Você não consegue ambientalmente, com estímulos ambientais, influenciar a formação do seu tronco encefálico, que está lá sua respiração, seus centros de batimento cardíaco. Por quê? Porque isso nasce pronto, isso não tem como... O nosso cérebro é plástico, só que principalmente nas áreas corticais. Então, se você nasce lá e eu tapo um olho seu, isso foi mostrado na década de 60. Se eu tapo um olho seu quando você nasce, as células do seu córtex visual, responsável por processar os estímulos daquele olho, não se desenvolvem. Aí elas assumem a função do outro olho. Ou seja, um estímulo ambiental que você impediu de entrar no seu cérebro modulou algumas células do seu cérebro. Então, o ambiente influencia. Taxistas de Londres, por exemplo, têm um hipocampo maior, porque eles têm que fazer uma prova lá de decorar 30 e poucas mil ruas. Isso muda o cérebro dos caras, Paulo. É por isso que eu digo que terapia é um tratamento biológico. O Eric Kandel mostrou, na década ali, em 2000, ele ganhou um Nobel, mas ele mostrou que quando você aprende, ele que demonstrou o processo molecular de formação de uma memória, ele mostrou que quando você aprende, o seu cérebro se modifica fisicamente. E um processo psicoterapêutico é um processo de aprendizagem. Portanto, a terapia é um tratamento biológico. Muita gente não encara assim, mas principalmente a cognitiva comportamental. E pelo fato de ser a última região do cérebro a se desenvolver, o córtex pré-frontal termina de se desenvolver ali por 23 anos, em mulheres um pouco mais cedo, por isso que mulheres têm mais bom senso que os homens fazem muito mais cagada quando são adolescentes e tudo mais. Aí você pega, por exemplo, um adolescente que não tem o pré-frontal desenvolvido, não consegue medir as consequências de suas ações. É claro que muitas vezes para ele faz sentido se entupir de psicoestimulante para estudar, por exemplo. Sim. Entendeu? Então é tudo uma relação, assim, a neurociência tem muito a nos explicar.